Olá, boa tarde. Meu nome é Lélica Lacerda, sou da coordenação da Dufimate. Na gestão Lutar e Mudar as Coisas nos interessa mais. Desde a campanha, a gente vem defendendo que o sindicato ele tem que ter uma atuação centrada na defesa de um projeto de sociedade, educação e de condições de trabalho docente, dentro de uma análise interseccional. Para nós, a vivência da classe social ela é imbricada com raça e gênero. E dentro nesse sentido, imbuída desta compreensão de realidade, nós já tocamos algumas lutas e fizemos algumas propostas, como a progressão funcional, pautada como um direito trabalhista, pautada no cumprimento de horas de trabalho. A minuta, que a gente chamou ela de Maria da Penha, em que a gente estende o direito da mulher trabalhadora de poder se ausentar do trabalho em virtude de violência doméstica sem qualquer retaliação por parte da instituição. Inclusive, Ruth, pedindo a suspensão imediata de PADs abertos contra mulheres, em virtude do abandono de emprego, entre aspas, por ela estar preservando a sua vida e a vida dos seus estudantes também. E a Dufimate tem defendido, a gente fez uma conversa com a reitoria, em que a gente pediu para ela pautar a nossa minuta de progressão, pautada no cumprimento das 40 horas de jornada de trabalho, ou 20, a depender do contrato. Mas, para nós, essa discussão ela é inerentemente atrelada ao cômputo de encargos. Se a progressão ela está ligada ao cumprimento de horas, nós precisamos debater o que entra no cômputo dessas horas. Então, nesse sentido, essa é uma primeira atividade que a gente está fazendo para a gente conseguir trazer um acúmulo a partir da nossa base, a partir da construção da Dufimate, do que deve computar nessas 40 horas de trabalho. Na nossa gestão, a gente percebeu que muitas tarefas que estavam na minuta de progressão anterior, computando pontos, ela precisa vir para a minuta de cômputo de encargos como horas. Como, por exemplo, participação em bancas, participação em comitês editoriais, de revistas, de livros, participação de representação da categoria em conselhos, em diversas instâncias, inclusive a gestão do sindicato, que hoje também é um sobretrabalho. Então, imbuídas desse compromisso que a gente assumiu com a reitoria de rediscutir o cômputo de encargos, alusivo ao 8 de março, nós chamamos hoje a professora Ruth, do PPGPS, eu vou passar para ela se apresentar daqui a pouco, que tem pesquisas na área sobre condições de trabalho docente, para a gente focar hoje nesse debate as condições de trabalho das docentes na universidade. A nossa ideia era que hoje o espaço ele não fosse eminentemente online, a ideia era que ele fosse híbrido, mas eu acredito que a ausência das cadeiras aqui representa justamente o que a gente precisa conseguir compreender e atuar, que é a sobrecarga laboral das mulheres, porque elas não cumprem só a atividade docente. Elas são mães, elas são cuidadoras, elas são provedoras de outros tipos de trabalho, e isso não pode ser invisibilizado. Então, nesse sentido, e aliás, toda a métrica produtivista da universidade, ela é a imagem e semelhança do homem, Porque o homem consegue ter filho e não parar de produzir, ter um pai doente e não se ausentar do trabalho. A mulher não consegue. Então, nesse sentido, estou dando abertura a este debate, em que eu vou passar agora para a professora Ruth se apresentar. Farei algumas perguntas, a gente vai fazendo um sistema perguntas-respostas. E aí, havendo alguma indagação, alguma colocação das redes sociais, o Cérvulo passa para nós e a Ruth também vai ter a oportunidade de responder. Então, Ruth, se apresente ao público, por favor. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui na Dufimate hoje com essa proposta de debate, de diálogo, na verdade. Eu sou professora do Departamento de Serviço Social,
e do Programa de Pós-Graduação em Política Social. E, dentre as orientações, dentre os estudos desenvolvidos, uma das temáticas foi o trabalho docente e, em especial, um trabalho de orientação de conclusão de curso, que trabalhou a perspectiva do trabalho da mulher docente. E foram inúmeros desafios identificados. Então, inclusive, eu gostaria de fazer aqui menção a 2 alunas, a Gisele Marques, que hoje, inclusive, está na Secretaria de Atenção à Saúde do Servidor e da Servidora, e a Letícia Donato, que é a nossa ex-graduanda do curso de Serviço Social. Então, nós realizamos esse trabalho em conjunto. Então, foi uma experiência muito importante. Por quê? Porque nós conseguimos identificar como é o processo de adoecimento, o assédio na carreira docente dentro da universidade, mas, ao mesmo tempo, esses rebatimentos no processo em que a mulher ela é muito mais submetida ao assédio e ao adoecimento. Então, nós conseguimos identificar uma particularidade, e aí, quando Lélica fala dessa interseccionalidade, isso é latente, inclusive, dentro da história da docência. A docência, o surgimento da docência era voltada para homens. A docência se tornou uma atividade, né, voltada para as mulheres quando, né, a docência foi associada ao cuidado. Desde então, né, cada vez mais, né, nós temos assumido, né, as mulheres têm assumido um papel determinante em diversas áreas da docência. Claro que algumas áreas ainda, inclusive no espaço universitário, é uma área predominantemente ocupada por homens. E quando nós tratamos, né, essas distinções, nós vamos identificar como o homem ainda, nesse espaço da universidade, ele tem um papel privilegiado em relação às mulheres. E aí, quando nós pensamos no elemento raça, né, nós vamos identificar também uma sobrecarga ainda maior sobre a mulher negra. Então, esse é um debate que realmente potencializa várias considerações e é extremamente importante no espaço do sindicato. Nós estamos numa universidade, nós tivemos uma mudança de gestão recente, mas que nós precisamos pensar, problematizar e propor ações para romper com ciclos de adoecimento e de assédio. E nada melhor do que, numa gestão que tem uma bandeira muito voltada às mulheres, pensar essas proposições a partir das mulheres. Então, Lélica, é uma iniciativa que eu parabenizo a Dufmat, penso que ela é mais do que propícia nesse momento, e nós precisamos dar um basta, tanto no assédio quanto no adoecimento. Nós precisamos falar no espaço da universidade sobre saúde, né? Ações preventivas para que nós não sejamos acometidas pelo adoecimento. Então, essa possibilidade aqui, eu vou trazer, inclusive, nesse diálogo com Lélica, alguns dados, algumas informações dessas pesquisas. Essas pesquisas, inclusive, serão publicadas agora recentemente. Nesse ano, nós vamos publicar essas pesquisas com os resultados, porque são pesquisas que trazem uma dimensão do que nós, docentes, vivemos aqui na universidade. Bom, uma primeira questão que eu gostaria de trazer é que, assim, nós vivemos num estado que eu brinco assim que ele é meio que um fóssil social, né? Até hoje tem latifúndio, coronel, trabalho análogo à escravidão e vem a concentração do latifúndio. Eu sempre falo, ela não é só concentração de terra, ela é concentração de dinheiro, ela é concentração de poder e etc.
E a universidade, ela não fica alheia ao seu entorno, né? Então, numa terra em que quem pensa é rei, porque a maior parte das pessoas não tem escolarização e trabalham com o corpo, os docentes, eles têm muita dificuldade de se enxergar como trabalhadores, porque eles trabalham com o pensamento. Como é que você analisa essa categoria docente que não se vê como trabalhadora, como que ela compreende os direitos trabalhistas? Lélica, essa é uma pergunta que, na pesquisa, um dos dados da pesquisa foi sobre a negação dos direitos trabalhistas, ou seja, a violação de direitos trabalhistas. E, infelizmente, nós chegamos a um dado que, dentre os participantes, apenas 4% indicou que tem os direitos violados, sempre ou frequentemente violados. Então, isso é um dado extremamente preocupante, porque os nossos direitos são violados todos os dias, todas as vezes que nós sofremos algum tipo de assédio. E, na pesquisa, inclusive, uma das formas mais indicadas de assédio é em relação ao produtivismo, em relação às reuniões de colegiado, então, as cobranças e pressões que a docente sofre, e o docente também sofre. Quando nós temos uma sobrecarga de trabalhos administrativos, grande parte das docentes que têm uma função administrativa, que acumula uma função administrativa, ela tem também uma sobrecarga muito grande de trabalhos que extrapolam em muito o cargo de chefia, de coordenação de curso ou de coordenação, chefia de departamento, muito além da dimensão pesquisa, ensino e extensão. Então, só nesse fato de uma sobrecarga adicional de trabalho, há a violação do direito, mas parece que isso não chama a atenção das docentes e docentes, que também esse dado de uma pesquisa da Gisele incorporou também os docentes. E o interessante é que 74% das participantes indicaram que trabalham aos finais de semana. Se trabalha aos finais de semana, ou seja, para além das suas 40 horas semanais, há violação do direito trabalhista. E como... É uma questão, é uma pergunta que acho que nós precisamos aprofundar, inclusive em novos estudos, como apenas 4% dos participantes sentem que os seus direitos trabalhistas são violados. É essa dimensão, parece que nós estamos num campo privilegiado. E é por isso que, como não existe uma sobrecarga de trabalho físico, muitas vezes, embora o trabalho intelectual ele gera um sofrimento, inclusive mental, e esse sofrimento mental repercute na saúde física, nós não conseguimos, nós muitas vezes temos dificuldade de associar essa violação dos direitos trabalhistas e essa condição nossa de trabalhadoras e trabalhadores, no caso dos docentes. Muito bom. Tem quando eu tive uma experiência na coordenação do curso de serviço social, em que eu desenvolvi uma doença chamada urticária crônica, que eu não tinha, desenvolvi no contexto laboral. E eu sentia, naquela época, que assumir cargos de gestão, eles trazem uma pressão especial, porque, na época, eu estava gerindo um departamento que não tinha professores suficientes para os encargos. Então, todo semestre eu tinha que fechar a disciplina, e isso desagradava a gente. Todo semestre eu tinha que abrir disciplina, enfim.
E sem técnico administrativo. Na época, eu cumpria a função, a expectativa que recaía sobre mim, que era uma docente, mulher e jovem, era que eu ficasse todos os dias de manhã no departamento, abrindo o departamento para substituir a ausência da técnica administrativa. Ou seja, existia uma pressão do meu entorno para eu trabalhar triplicado, né? Trabalhar como docente, trabalhar como coordenador e trabalhar como técnico administrativo. Pergunto a você, você conseguiu reconhecer na sua pesquisa que a divisão sexual do trabalho recai sobre nós, nos empurrando mais para esse tipo de trabalho? Como é que você conseguiu aprender alguma questão da divisão sexual do trabalho dentro da universidade? Principalmente nos cargos considerados com uma menor gratificação. As mulheres ocupam, em grande parte, os cargos. Esse não é um dado da gestão atual, tá? Então pode ter mudado, porque nós temos várias pró-reitoras. Foi uma pesquisa anterior à nova gestão, mas, no momento da pesquisa, as mulheres têm uma predominância nos cargos administrativos de menor gratificação. Então, o valor da função gratificada são os menores. Além do mais, há uma necessidade, imposto, e aí no espaço da universidade não é diferente do que nós identificamos na sociedade em geral, a necessidade da mulher se afirmar como, né, competente em diversos espaços, ou seja, o mundo polivalente, né, a mulher tem que se destacar, porque se ela não se destacar, né, ela não vai conseguir o seu reconhecimento. Embora eu ainda tenho dúvida até que ponto ela vai conseguir esse reconhecimento. Reconhecimento de quem? Né, ao assumir. E aí, grande parte, né, do trabalho de coordenação de curso de graduação e pós-graduação exige muito de quem está nesse encargo. Então, na pesquisa, é evidente que a pressão em todos os espaços, inclusive para a mulher negra também, isso tem um rebatimento, que é a necessidade de se especializar mais, de produzir mais, de garantir que todos os processos sejam atendidos em tempo hábil. Ela sempre está à disposição via WhatsApp para responder, independente do dia, ela sempre está disponível aos finais de semana para trabalhar. Então, essa sobrecarga, né, e essa violação, inclusive, dos direitos trabalhistas e as condições de assédio, os relatos de assédio são infinitamente menores com os docentes homens do que com as docentes mulheres. E isso é algo que nós, inclusive, não debatemos. Quem já sofreu assédio sabe o que isso significa e como isso funciona para a mulher. Para a mulher, inclusive, nós temos colegas mulheres que nos assediam, nós temos homens que nos assediam de diversas formas, o homem que, docente, inclusive nossos pares, não estou indo distante, tá, Lélica, do nosso espaço aqui da universidade, não, o homem que se acha no direito de gritar com a mulher por ser mulher. E isso acontece de forma reiterada nessa universidade. Nós chegamos num ponto que nós temos que debater, por exemplo, a suspensão de reuniões de colegiado quando existe algum tema ou algum debate que uma pessoa está sendo assediada. Isso tem que se tornar uma cultura dentro dessa universidade, por quê? Porque, senão, quando nós nos silenciamos, nós também estamos pactuando com o assédio. Então, na divisão sexual do trabalho, é evidente que
tal como acontece em diversos espaços, nesse espaço da universidade se repete, tá? A sobrecarga de trabalho sobre a mulher, o assédio sobre a mulher, diversas formas de violência sobre a mulher, a exigência de produtivismo mais centrado nas mulheres, inclusive produção intelectual. É como se a produção intelectual fosse uma lógica assim, ó, eu fiz um artigo hoje, amanhã eu vou fazer outro, depois de amanhã eu tenho outro pronto. Enfim, não, é como se nós não tivéssemos tempo, se o tempo não fosse necessário para, inclusive, maturar, né, um objeto de estudo, né, se aproximar de leituras que são necessárias em qualquer processo de produção do conhecimento. E o interessante também é que, nesse âmbito, a mulher, ela sempre, assim, ela está trabalhando no final de semana. É como se o trabalho só fosse trabalho assalariado. Não se reconhecer enquanto ser social e que o trabalho é muito além desse trabalho assalariado que nos consome diariamente. Então, a cada dia, nós nos afastamos mais do processo de emancipação humana. Ou seja, nós nos colocamos apenas como servidores e servidoras públicas, muito mais servidoras públicas, que temos a nossa contribuição de acordo com o volume de trabalho que nós conseguimos entregar. É como se nós estivéssemos competindo para ver quem entrega mais. E aí, quando nós fazemos esse movimento, o processo de produção de conhecimento e a reflexão sobre a nossa condição de trabalhadora se perde. Então, esse debate da divisão sexual do trabalho inclusive, eu participei de uma outra pesquisa também que envolveu os técnicos, super interessante. As 3 pesquisas mostram como, né, a divisão sexual de trabalho impõe exigências à mulher. Muito interessante em relação a esse dado. Muito bem. Assim, muito bem não, né? Muito triste. Mas veja como é curioso, né? A gente está num espaço que tem como uma grande finalidade a produção de conhecimento. Só que o nosso papel de ter, pelo patriarcado, uma inteligência diminuída, né, nos pressiona a produzir mais para comprovar a mesma coisa, né, para tentar algum reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, olha como o sistema é perverso. Em casa, a mulher também tem que produzir mais para poder chegar num grau de aceitabilidade da família dela, né? Inclusive, eu era gestão da Dufimat na pandemia, Ruth, e aconteceu uma questão muito interessante. Tínhamos relato dos homens, professores, que queriam que voltasse às atividades porque eles estavam entediados, enquanto as mulheres queriam, pelo amor de Deus, que a gente mantivesse suspensas as atividades porque elas estavam esgotadas. Então, assim, como que você percebe, assim, é muito delicado, assim, essa relação que o capitalismo faz de separar o público do privado, né? Isso nos acomete duplamente, né? Triplamente, sei lá quantas vezes mais. Você consegue identificar nos seus estudos alguma estratégia sobre isso? Como você consegue vislumbrar o que nós poderíamos, enquanto sindicato, propor para a gente tentar equilibrar essa balança? E aí, outra pergunta que eu vou deixar, você pode partir de qualquer uma delas. Outro ponto que eu vejo que dá uma amalgamada nesse produtivismo acadêmico é a vaidade acadêmica, né? Porque aí a pessoa que produz mais, nossa, ela se sente Deus, né? Enquanto a outra que está lá com família, com cuidado, e não consegue manter o mesmo nível de produtividade, ela vai ser depreciada. Muitas vezes fazendo pouco, mas fazendo coisas muito importantes, né? Então, enfim, eu gostaria que você comentasse, se você vê alguma estratégia para isso,
E sobre a vaidade acadêmica, se você conseguiu perceber também como que ela auxilia nos estranhamentos, né? Veja, eu vou começar pela vaidade acadêmica, porque eu acho que é um grande problema nosso. É justamente a vaidade acadêmica que gera, inclusive, o maior nível de pressão, principalmente docente que atua em programa de pós-graduação estrito sensu. Então, você tem uma lógica produtivista. Então, a linha X, que tem produção, né, de tantos artigos, de tantos livros na quadrienal, contra a linha Y, que tem, né, menos X, enfim. Então, isso, né, é apresentado como se fosse... quanto mais você trabalha, mais você é reconhecida. Então, quanto mais você trabalha, mais vem o reconhecimento. Então, mas é uma produção que supera, e aí nós temos que verificar que tipo de educação. É um debate, Lélica, que pressupõe que tipo de universidade nós queremos. Qual política de educação que nós defendemos? Ou nós reforçamos uma educação mercadológica que quer, né, um nível de produção como se nós estivéssemos em plantas de produção, ou nós queremos produzir um conhecimento e um diálogo com, de fato, a comunidade. Muitas vezes, a nossa produção não é para nós. Inclusive, nas avaliações, o grande marco das avaliações e as pontuações são das produções que são consideradas não endógenas, ou seja, se eu estou aqui em Mato Grosso, na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, o que eu produzo enquanto artigo, enquanto livro, o ideal no parâmetro das avaliações é justamente ser indicado em outras regiões, nem na região centro-oeste, tá, gente? É região sudeste, norte, sul, nordeste. Exato. Não, o internacional você está no outro nível, tá, Lélica? Porque o internacional é o the best. Então, e isso faz com que um número... E aí nós temos que entender uma condição da mulher. A mulher, né, ela é docente, então ela tem que dar conta de ensino, pesquisa e extensão. Todos docentes, nós temos atividades administrativas. As TICs, no pós-pandemia, passou a fazer parte, né, da nossa vida enquanto docentes. Então, WhatsApp constantemente. Os fóruns de debate constantemente, pelo AVA, enfim, pelo portal acadêmico. Então, nós temos os e-mails, enfim, constante. Nós temos um nível de atividade administrativa muito grande, sem deixar de mencionar as atividades de lançamento de projetos de extensão no CIEX, que demanda tempo, que são trabalhos burocráticos, administrativos, que o lançamento em si, que normalmente nós somos obrigados a elaborar um projeto de extensão e pesquisa no Word, normalmente, mas também temos que lançar no sistema. Então, esse movimento de lançamento é encargo administrativo para nós. Fora que os nossos sistemas nunca conversam. Então, nós temos que lançar a nossa progressão. Meu sonho, espero que ele se realize, é ter um sistema que a progressão seja automática. Nossa produção está lançada. Então, apoia a minuta da Dufimate. Essa é a nossa proposta. Inclusive, Lélica, hoje é possível migrar da plataforma Lattes o nosso currículo. E nosso currículo está lá com toda a nossa produção intelectual, técnica. Então,
migra isso para o sistema da UFMT, que nós vamos evitar um sobretrabalho. Então, que você tem que comprovar, algumas funções, elas podem ser migradas para o sistema de progressão, enfim. Claro, evoluiu bastante. Nós tivemos avanços desde 2016? Sim, tivemos, mas isso exige uma sobrecarga. Então, nós temos pesquisa, ensino, extensão, atividades administrativas. Quem exerce cargo de chefia, de coordenação, tem uma sobrecarga ainda maior de atividades administrativas, e a mulher ainda persiste sendo a dona de casa e a cuidadora. Então, trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem os filhos, tem a casa, tem várias atividades para cuidar de pai, mãe. Normalmente, é a mulher que se encarrega do cuidado dos idosos. Então, essa sobrecarga é muito presente. E, ainda, no final de semana, tem que conciliar todas essas atividades. E o pior, tem que lidar com a vaidade. A vaidade, muitas vezes, a vaidade... Eu penso o seguinte, tá? Acho que a produção ela tem que ser coletiva. A produção do conhecimento, ela não pode ficar presa na caixinha, né? Eu produzi, né? E pronto. Não, eu tenho que dialogar com outras docentes, outros docentes, até para que a produção do conhecimento ela seja o mais abrangente possível. Ela possa, né, ter uma capilaridade tão grande que ela possa se fortalecer nesse espaço da universidade. Então, a vaidade, quando ela é um ato isolado, ela gera alguns transtornos e graves. Um deles é o fortalecimento do assédio. Penso que a reformulação da 158 é um passo extremamente importante, é algo que nós precisamos realmente lutar, debater e garantir, tá? Porque essa resolução 158, desde quando eu cheguei aqui na universidade, eu estou aqui desde 2013, ela é um tema controverso. Ela é um tema controverso porque ela não consegue dar conta de tudo que nós fazemos na intensidade que nós fazemos. Eu acredito que uma nova resolução também não dê conta, tá, Lélica? Acho que é um processo que vai demandar um amadurecimento e que uma primeira reformulação sendo feita não vai liquidar com todos, né, os entraves que nós temos, mas já vai ser um começo, e um começo importante. Com certeza, novas reformulações serão necessárias. Então, o que nós podemos fazer além dessa reformulação? Primeiro, buscar uma cultura diferente na universidade, uma cultura do coletivo. Nós temos que pensar coletivamente nos programas de pós-graduação, nos cursos de graduação. Você sabe por que acontece? E aí posso falar por mim, e eu sei que também que você já vivenciou uma situação assim, porque quando você é vítima, inclusive do assédio, você se afasta. Isso já tem acontecido, diversos movimentos, no sentido de fazer com que as universidades percam justamente sua credibilidade. Então, espero que nós tenhamos fôlego suficiente justamente para mudar o que está aqui posto nesse momento. E realmente lutar pela educação que nós queremos, pela educação que defendemos, pelo projeto de formação que nós queremos, pelo um projeto de emancipação da educação enquanto elemento central para a emancipação humana. A fala da Ruth me fez pensar e vou fazer algumas considerações,
que eu acho que mostra que a nossa gestão está no caminho certo, né? Se existe uma sobrecarga de trabalho das mulheres, nós precisamos rever essa distribuição de encargos, né? E aí, por mais que a gente defenda o sistema público de saúde, de educação e tudo mais, nós queremos uma creche para cuidar das crianças, da nossa comunidade acadêmica. Isso é transferir o trabalho das mulheres do campus, não é só docentes, mulheres técnicas, mulheres docentes, mulheres estudantes, para que um serviço público assuma essa responsabilidade. Porque se a universidade quer exigir de nós que nós tenhamos a possibilidade de ter o nosso trabalho acadêmico, ela precisa nos dar condições de que a gente tenha tempo e disposição para fazer isso, né? Então, reitora, nossas pautas estão sendo recolocadas. Eu acho que a pauta que a gente não conseguiu avançar, e que me parece, pelo que você está dizendo, que é fundamental, é a forma como se avaliam as pós. Ali que está o cerne do produtivismo na universidade. O Capital, o Marx ficou 20 anos escrevendo. Ele publicava um trecho aqui, outro ali, mas não porque ele tinha que cumprir uma produtividade CAPES, mas porque tinha um movimento ali, que ele já tinha um acúmulo que ele poderia contribuir, também botar na praça para ver o que o povo ia debater, para depois pegar e qualificar. Mas o lançamento do Capital levou 20 anos. E é um livro que marca a história da humanidade. Enquanto tiver capitalismo, o capital vai ser atual. Então, essa métrica de você ser medido por quantidade, ao invés de qualidade, ela é uma arma na cabeça das mulheres. Porque o homem, aqui na nossa plateia, nós temos 2 homens num debate sobre condição de trabalho da docente. Né? Por quê? Porque são pessoas que conseguem ter tempo livre, né? As mulheres estão aonde? Estão no corre da vida, né? Então, enquanto a quantidade for a métrica, essa é uma métrica que beneficia os homens. É inerente aos homens brancos, cis, que vai ter lá a esposa e os filhos, e a esposa que vai cuidar dos filhos, da família, da mãe doente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, acho que a fala da Ruth coloca que a gente está E outra coisa que a gente está propondo, Ruth, nós propusemos uma minuta para a gente combater o assédio dentro da UFMT, né? Não num sentido estritamente punitivista. Claro que tem situações que são crime, e como crime aquilo tem que ser consequenciado. Mas também existe uma questão cultural, uma questão educativa, uma questão de valores, né? Que a própria universidade também tem o dever de tratar disso, né? Então, a fala da Ruth me faz entender que a nossa gestão está no caminho certo. A nossa maior dificuldade não é nem a formulação aqui no chão do sindicato, mas a possibilidade dessa formulação ir para fora. Como você falou, a universidade esvaziou. Eu estava atribuindo muito à pandemia, mas eu acho que você tem razão. Eu mesma, eu queria medir, tinha que ter uma empresa de condições de trabalho, medir Chernobyl e o meu departamento. Assim, a toxicidade é muito parecida. Então, como é que você vai estar presente num lugar, produzindo coletivamente, com pessoas que te atacam, que te adoecem? É impossível. Então, realmente, talvez o combate ao assédio seja uma das grandes premissas para a gente voltar a preencher a universidade voltar a ser um espaço de coletividade. O assédio ele não pode ser institucionalizado, ele não pode ser regra. Na verdade, nós temos que propor uma cultura de não ao assédio, de não ao adoecimento. Nós temos que pensar em saúde, né, da servidora, do servidor. Nós não podemos pensar no adoecimento. Nós chegamos a um ponto que a prioridade de qualquer ação interventiva tem que ser o combate ao assédio, que tem sido naturalizado, e reverter o quadro de adoecimento. Olha o trabalho que nós teremos se nós tivéssemos pensado desde o início, né, em dizer não ao assédio e também
priorizar ações de saúde, ações preventivas. Na nossa universidade, esse dado apareceu nas pesquisas, nós não fazemos exame periódico, tá, anual. Tenho certeza que ninguém faz pela universidade. A proposta da professora Marluce, né, juntamente com a SAS, é que esses exames periódicos comecem a ser realizados. Mas até o ano passado, ou melhor, até esse ano, até agora, até esse momento, nós não realizamos exame periódico anual, ainda que esteja previsto em lei. E nós temos um CIAS aqui na universidade, responsável pelo convênio com diversos órgãos federais, desde 2010, em funcionamento. Como nós vamos pensar em reverter esse quadro todo, se nós não temos também ações objetivas? Então, eu espero que a nossa reitora seja exitosa, né, nessas pautas que são prioritárias, principalmente porque o assédio, hoje o assédio, na verdade, ele tem se institucionalizado em vários espaços, tá? Em vários espaços. O espaço público, ele tem tido, inclusive, diversas situações que são. Mas o importante na gestão de um órgão público, e aqui no espaço da universidade, e eu tenho certeza que a Marluce tem essa preocupação, é romper o ciclo do assédio. Romper o ciclo do assédio é fundamental. Adoece o físico e a mente. Então, nós temos diversos, inclusive nas pesquisas, nós identificamos a associação de doença mental com adoecimento físico. É um começo. O começo é difícil, sempre é difícil, mas o importante é começar a dar o primeiro passo, e eu acredito que a Dufmat já deu esse primeiro passo na Resolução 58. E o passo seguinte é manter a articulação junto com a gestão da universidade, no sentido que o assédio, né, deixe de ser uma prática institucionalizada e a saúde seja a nossa prioridade e não adoecimento. A gente não pode também esquecer que a gente veio de uma gestão fascistizada, né, de extrema-direita, que instituiu perseguição de algumas pautas, de algumas questões, enfim. Então, realmente, a gestão democrática se instaurar na universidade vai ser um exercício hercúleo, né, de se resgatar práticas democráticas, dialogais, né, de se desmontar sistemas de poder, não é uma coisa simples. Bem, da minha parte, tudo que eu tinha me programado para perguntar para a professora Ruth, eu já perguntei. Eu vou passar para a professora, se você tem alguma outra questão sobre as suas pesquisas que você não teve a oportunidade de falar, para você comentar conosco. E antes de encaminhar para o fim também, antes de encaminhar para a professora fazer as considerações, perguntar para o Servo, não tem nenhuma pergunta do público. Então, professora, vou pedir para você se existe alguma outra questão sobre o seu estudo, sobre os estudos que você fez, que você gostaria ainda de sinalizar para nós como um pontapé para a gente poder seguir nos nossos debates sobre as condições de trabalho. Primeiramente, eu quero agradecer, tá, Lélia, essa oportunidade e fazer novamente referência às Zélia e Letícia. Essas pesquisas não teriam o formato que elas têm, e nós não conseguiríamos os dados, o trabalho que foi realizado nessas pesquisas, sem todo o empenho e esforço delas. E é importante quando nós nos deparamos com estudantes da graduação e da pós-graduação preocupados com o trabalho docente. Tá?
E são pesquisas que elas nos dão pistas apenas. É claro que acho que novos estudos e novos aprofundamentos precisam ser realizados. Nós temos uma aluna que está com um projeto de pesquisa também que envolve exclusivamente docentes da pós-graduação. Ela é orientada pela professora Jerusa. E, com certeza, vai fortalecer esse debate. Mas nós precisamos reforçar muito a nossa condição de trabalhadores e trabalhadoras. Esse é um debate, assim, até a sua identificação enquanto trabalhador e enquanto trabalhadora. É o velho debate, né? É trabalho intelectual, é trabalho, não é trabalho. Todos nós somos trabalhadoras e trabalhadores assalariados, gente. Então, portanto, estamos numa sociedade que exige cada vez mais um trabalho polivalente, um trabalho que você tem. Se você não tem vida própria, mas você tem a vida do trabalho, sabe? Você vive para o trabalho, em todos os momentos. E nós temos que começar a aprender a dizer não. Acho que é um exercício que nós precisamos fazer, acho que a Dulfimate precisa, sabe, é trabalhar alguma palestra, trazer alguém que possa nos dar alguns elementos de debate, até numa perspectiva mais crítica, sobre o dizer não. E nós temos que dizer não em diversos espaços. Mas para a mulher é muito difícil. A mulher é um problema, gente. Mulher dizer não é um problema. Nós temos que aprender a falar não, e isso é urgente. Porque nós queremos dar conta de tudo, mas nós não somos mulheres maravilhas, né? Nós temos a nossa família, mas nós temos também a nossa individualidade. Tem dia que dá vontade de falar assim, olha, eu não quero fazer nada, gente. Isso não é ficar à toa. E nós não podemos nos sentir culpadas porque estamos no momento de lazer, de ler um livro. Nós fazemos uma leitura para preparar as aulas. Gente, é uma situação muito difícil. Porque nós temos que... Eu não sou mãe, mas imagino quem seja mãe, que tenha que dar conta do filho que está fazendo a atividade da escola, está preparando aula, tem que pensar no jantar, tem que pensar no marido que vai chegar, enfim, ou na esposa. Buscar filho... Gente, eu, pelo menos, já fico cansada só em pensar. Mas nós não conseguimos falar não a nada. Então, isso tem que ter... Nós precisamos uma mudança de postura. E um dado interessante da pesquisa é que as docentes não procuram, não têm afastamento, praticamente, elas evitam afastamento para tratamento de saúde. A maioria a Gisele, quando fez o levantamento, ela fez uma pesquisa documental com todos os prontuários entre 2011 e 2022 no CIAS. Sabe qual é o afastamento docente? Afastamento gestacional. Aí não tem jeito. Então, nós sempre queremos dar conta de várias questões e nós não damos conta. Então, nós precisamos aprender a falar não. Nós temos que, inclusive, falar assim, hoje não dá. E isso tem que fazer parte das estratégias, e eu penso o seguinte, que todas as estratégias que precisam ser pensadas, tanto em política de atenção à saúde, quanto no combate ao assédio, elas precisam ser uma política institucional e transversal a todas as unidades acadêmicas e administrativas. Por quê? Porque se nós vamos pensar uma política de atenção à saúde do servidor e da servidora, e centralizarmos na SAS, que é a secretaria responsável, vai ficar assim como a responsabilidade da SAS. Não, isso tem que fazer parte de toda a universidade. É uma política institucional que ela precisa estar presente em toda a universidade. Porque, senão, vai ficar na SAS e esquecida nos demais espaços.
Então, essa é uma grande preocupação, Lélica. E o esforço é grande. Mas, como diz Elisa Lucinda, lá da minha terra, minha conterrânea Elisa Lucinda, se nós não conseguirmos mudar o começo, nós vamos mudar o final. É possível mudar o final? Sim. Porque a cada dia, e é esse esforço nas pesquisas, esses dados de pesquisa, é que nos faz, né, acreditar que é possível, é que nós conseguimos visualizar novas possibilidades. Então, a Dufmat, quando ela traz esse debate, que não fique restrito ao mês de março, que se estenda a outros meses, ou seja, que seja uma política constante, talvez uma política da defesa dos direitos das docentes, porque nós temos especificidades que os nossos colegas docentes não têm, e que nós precisamos considerar, né, nesse cômputo geral de sobrecarga de trabalho, de precarização das condições de trabalho. Tá? Inclusive, nós temos tem um outro debate aqui que é extremamente importante, que não podemos esquecer, que envolve as condições de trabalho, que são as condições físicas, tá, dos espaços da universidade. Então, nós do ICHS, né, nós somos ali um espaço precário, e isso é uma obra que foi construída em 1970, e eu fiquei ciente outro dia que nosso telhado tem amianto. Para quem não sabe, amianto é altamente cancerígeno. Então, nós precisamos de uma ação, inclusive, da segurança do trabalho. É preciso pensar, essa situação pode trazer consequências e rebatimentos importantes. Outro dia, chegou um processo, um ofício, né, para os docentes, lembrando das 40 horas, que nós temos que cumprir 40 horas DE aqui na universidade. Pelo menos, eu não tenho sala em condições para isso. Então, as condições de trabalho, nós temos que pensar, inclusive, por unidades. É importante que a Dufmat também faça um debate no interior das unidades sobre condições de trabalho, condições físicas, porque se nós pensarmos também só na questão do assédio, das formas, né, subjetivas, né, de violências, mas nós também precisamos pensar nas condições objetivas. E as condições objetivas, em muitos espaços, são precárias, né, e muito precárias, que colocam em risco a vida e a saúde das docentes. Então, a Dufmat precisa prestar atenção para esse aspecto, e é algo muito urgente. Você me chamou a atenção, vou seguir um pouco a prosa, né? Que eu lembrei de uma coisa. Você falou que as mulheres elas quase nunca entram com atestado médico, né? Eu acho que também que existe uma naturalização sistemática dos nossos corpos serem violentados e disso passar como ok, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Em 2018, eu estava organizando o ato do Ele Não e eu fui ameaçada na porta da minha casa. Todo dia eu chegava, meio-dia tinha gente, ficava até às 18. Se eu saía de carro a partir das 18, esse carro me seguia. E eu não sabia, porque eu estou sendo ameaçada, aquilo pode ser nada, ficou no nada, né? Mas também pode chegar uma hora, o carro abrir a porta e me dar um tiro no meio da testa. Você não sabe o que se passa. Então, estar em situação de ameaça é uma coisa psiquicamente muito desgastante. Eu não conseguia dormir. Eu tinha que ficar a madrugada acordada para ter certeza que ninguém invadia minha casa. E eu trabalhava na coordenação de curso, o povo querendo que eu ficasse 8 horas lá abrindo o departamento. Enfim, quando eu narrei a minha situação em reunião de departamento, teve um colega que fez a seguinte... E eu estava com confusão mental, óbvio, né?
naquela pressão. Aí o meu colega fez uma piadinha assim, ó, mais fácil aprender japonês em braille do que entender o que eu estava falando. Ele tirou sarro do meu estado de confusão mental sob uma situação de ameaça de morte. Eu não sabia o que ia acontecer na minha vida. Nesse mesmo tempo, teve um colega da educação que, por ser gay, ele fez umas postagens e ele sofreu ameaça pela internet. Nossa, o departamento carregou ele no colo. Coitadinho dele. Vai, tira um atestado, vai embora, isso é muito perigoso. O rapaz ficou, acho que uns 5 anos de atestado. Nunca mais voltou. Agora ele voltou para estar pleiteando transferência. Claro que ele tem direito de ser cuidado, dele se distanciar, tal. Mas a questão é a diferença da métrica quando a violência é contra uma mulher do que quando a violência é contra um homem, né? Então, é a mesma coisa, situação de assédio. Uma situação de assédio que foi conhecida na universidade, foi do professor Armando, que já conseguiu transferência. Todo mundo se mobilizou, todo mundo soube, todo mundo se comoveu. Agora, quantas mulheres são assediadas diuturnamente na frente de todo mundo e todo mundo finge que não está vendo, que é aquilo mesmo, que é normal. Então, existe uma necessidade de formação, existe uma necessidade de mudança de cultura, mas também, mulherada, se a gente não se organizar politicamente, meter o pé na porta, os homens não vão sair da posição de privilégio. E não tem sindicato que faça a luta por ninguém. O sindicato só vai ter força de luta se tiver gente lutando. Então, é necessário que a gente precisa do engajamento, por mais que eu sei que as mulheres estão sobrecarregadas, mas para a gente poder promover transformações, é necessário que haja engajamento para essas transformações, né? É necessário que a gente retome a consciência de classe. A classe trabalhadora só conquista direito lutando. E nós, mulheres docentes, somos uma parte específica da classe trabalhadora, que tem suas questões que precisam ser postas em pauta. Senão, nós não vamos avançar. Então, diante disso, deixo aqui um chamado, né? Essa live vai ficar online para a gente poder, para quem quiser poder ver depois, né? E fica aí o chamado a do FIMAT. Eu vou pegar essas indicações da Ruth. Eu acho que você fez várias provocações muito importantes para a do FIMAT. Nós vamos fazer um esforço de fazer um giro pelos espaços de trabalho, porque, efetivamente, a universidade é muito plural, né? Então, tem muitas áreas distintas, com muitas questões distintas. Então, para a gente conseguir fazer um debate que chegue às especificidades, a gente vai ter que se deslocar até esses lugares, né? Então, hoje é um pontapé inicial desse debate. A gente espera a adesão das nossas colegas, porque, assim, se a gente não se organizar para lutar pela desnaturalização das violências, pelo um avanço cultural dentro da instituição, isso não vai se dar. A reitoria ela também não tem poder, não é uma determinação administrativa, não é, né, é uma construção política. Então, nós vamos ter que nos colocar como autoras dessa construção, senão a gente não vai andar para frente. Ruth, você quer falar mais alguma coisa? Então, gente, eu agradeço muito a disponibilidade de quem esteve aqui, a disponibilidade de quem está online. Quero reafirmar o compromisso da Dufimat, da gente lutar pelas condições de trabalho docente, tendo um olhar interseccional para isso. A primeira luta que a gente está travando aqui no debate dos encargos é para a gente reduzir o trabalho não remunerado. Dedicação exclusiva que a gente recebe não é dedicar a vida inteira para a universidade, mas são 40 horas sem outros vínculos de trabalho. Nossa escala é 5x2. Nós vamos lutar por 2 dias de folga, nós vamos lutar por 8 horas de trabalho, nós vamos lutar para que os domingos as docentes possam estar descansando com as suas onde ela quiser, né? E esse é o compromisso da Dufimat. E, aliás, só para fechar mesmo, nós, professores, temos um mito que a gente sustenta, que vem lá dos jesuítas, de que a educação tem que acontecer com o professor e seus próprios meios. Que se a gente se esforçar bastante, a gente vai salvar a educação. Não vai, minha gente. A educação pública, quanto mais a gente supre
técnico de técnico administrativo que está faltando, técnico de informática que está faltando. Quanto mais a gente substitui professor pegando outros encargos, a gente está contribuindo para o desmonte da universidade pública. Política pública requer recursos, financiamentos, contratação de gente, concurso, e a gente precisa cumprir estritamente 8 horas para que a ausência de professores apareça e a gente pressione por concurso público. É assim que a gente vai salvar a universidade do desmonte que vem sendo sistematicamente feito. Então, com isso, vamos mudar o fim da história, né? Já que o começo está assim, vamos mudar o fim. É isso, gente. Obrigada e até a próxima.